Bom dia para todos, estamos aqui para mais um tópico da nossa lição, terça-feira, 30 de maio. Né? Hoje nós vamos falar sobre animal, o leão. Visto que os animais representam reinos, que potência o leão de Daniel 7,4 simboliza e como essa nação cumpriu seu papel na história. Então nós vimos no tópico anterior que Deus usa certos símbolos para representar certas coisas na profecia. E hoje nós vamos falar sobre esse animal, o leão. O leão de Daniel 7,4 simboliza Babilônia. O primeiro, daqui ele está escrevendo, o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Em Jeremias 50, verso 43, diz assim: o rei da Babilônia ouviu a fama deles e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele, dores como da que está de parto. Eis que um como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada forte. Então, o Império Babilônico foi simbolizado por um leão com asas, Esse é o símbolo do reino babilônico. E como essa nação cumpriu seu papel na história? Diz que Deus revelou o propósito de punir a nação que se desviou dele para servir aos deuses dos idólatras. Durante o tempo de vida de alguns que já se questionavam sobre o futuro, ele miraculosamente moldaria os assuntos das nações dominantes da terra para levar os babilônios ao poder. O império caldeu, horrível e terrível, cairia de repente sobre a terra de Judá como um flagelo divino. As forças invasoras levariam os príncipes de Judá e os mais destacados do povo como escravos para a capital Babilônia. Além disso, devastariam não só as cidades e aldeias da Judéia, mas também os campos cultivados, não deveriam poupar nada. Então foi assim que Deus usou essa nação para cumprir o seu papel na história. O povo judeu, o povo de Deus, havia se desviado e estava agora adorando deuses pagãos. E sempre que isso acontecia, sempre que a nação judaica se desviava do caminho do Senhor, se desviava dos seus princípios, Deus enviava profetas, enviava outras nações para subjugá-los e fazê-los a lembrar que Deus é Deus. Então foi isso que aconteceu. Dessa vez Deus usou a nação babilônica, o Império Babilônico, na pessoa de Nabucodonosor, para fazer com que ele levasse aquele povo, aquela nação cativa para uma terra idólatra, uma terra pagã. E ali aquele povo começou a se lembrar de quem era Deus, a quem eles serviam e o que eles tinham feito e se arrependerem, como nós sabemos da história. Como o Senhor descreve o poderoso Império Babilônico no auge do poder sobre o rei Nabucodonosor? Então, o Senhor descreve, como está aqui no texto de Jeremias 27, verso 6. Agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E até os animais do campo lhes dei para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele, e a seu filho e ao filho do seu filho. Até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada, com fome, com peste, essa nação, diz o Senhor, até que se consuma pelas suas próprias mãos. Então, como o Senhor descreve o poderoso Império Babilônico no auge do poder sobre o rei Nabucodonosor, o Senhor descreveu como um grande império, a quem ele entregou toda a terra e até os animais do campo. E a Nabucodonosor ele chamou de meu servo. Por quê? Porque é levado ao mais alto grau de honra secular, a quem até a inspiração reconheceu como rei dos reis. Nabucodonosor atribuiu algumas vezes a glória e o esplendor de seu reinado ao favor de Jeová.
Por isso que Deus o chamou de meu servo, né? Porque muitas vezes ele atribuiu aquele glorioso reinado, né? A cabeça de ouro da estátua, né? Ele atribuiu tudo a Deus, né? Ele reconheceu que ele chegou aonde chegou porque Deus era com ele, Jeová estava com ele, né? Idólatra de nascença e formação, à frente de um povo entregue à idolatria, ele, Nabucodonosor, no entanto, tinha um senso inato de justiça e Deus foi capaz de usá-lo como um instrumento para punir rebeldes e cumprir o propósito divino. O povo babilônico recebeu o título de os mais terríveis dentre as nações. Quando Nabucodonosor conquistou Tiro após anos de trabalho paciente e cansativo. O Egito também foi vítima de seus exércitos vitoriosos, e à medida que acrescentava nação após nação ao reino babilônico, sua fama como o maior governante da época crescia mais e mais. Então aí nós vemos mais uma parte da história, né? Animais, estátua, é fantástico, eu amo história. Então, nós vemos aqui como Deus usa, como Deus guia as nações, né? Não cai uma folha de uma árvore sem Deus permitir. E desde o início dos tempos, Deus vem conduzindo, Deus vem guiando, né? Para que tudo se cumpra no tempo certo e da maneira que deve se cumprir. Né? Nós vemos na história passada que tudo se cumpriu, a história relata, né? É incrível como assim, você lendo, você vê detalhes, né? E será assim daqui para frente. O que está escrito vai se cumprir, o que ainda não se cumpriu vai se cumprir. Então, mais uma vez, que Deus nos ajude e nos conceda seu Santo Espírito discernimento para que possamos entender o que está acontecendo e vermos que realmente estamos no fim dos tempos.